E vamos falar do Santos, que já tem o seu primeiro reforço para 2026. E também vamos falar da novela Gabigol, que está se iniciando e com quem ele vai ficar no final da novela. Mas antes aqui, deixa eu só dar os sentimentos para os flamenguistas, que tentaram o bimundial na tarde desta quarta-feira e acabaram sendo derrotados para o Paris Saint-Germain nos pênaltis. Depois dos 90 minutos, 1-1, continuou na prorrogação 1-1 e foi para os pênaltis, mas o Flamengo errou 4 penalidades. Eu digo errou, porque o goleiro pegou as 4, todas mal batidas. Vai bater pênaltis ruim assim, lá na Neoquímica Arena, ao lado do Gabigol. Pelo amor de Deus, junta tudo e põe num pacote, porque os pênaltis, um mais ruim do que o outro, incluindo o do Gabigol também. Mas vamos agora, como se diz, pensar só no ano que vem, porque dizem, tinha flamenguista na televisão com o olho vermelho, chorando, mas faz parte do futebol. Faz parte do futebol. 17 de dezembro de 1995. A noite em que o Santos foi campeão dentro de campo e não levantou a taça. Porque, num erro da arbitragem naquela noite, tirou o título brasileiro do Santos. Tirou o título brasileiro daquele Santos espetacular de Giovani. Que coisa linda ver o Giovani jogar futebol. Que coisa linda ver o Giovani batendo de calcanhar, tocando de primeira. Enxergava o adversário aonde ninguém via. Que coisa linda, que coisa linda. E tiraram aquele título do Santos numa infelicidade da arbitragem. Calculo isso. Uma infelicidade da arbitragem. Porque o jogo terminou 1-1, empatado, e um gol anulado do Santos. Porque o gol do Túlio, impedido, completamente impedido, o gol do Santos, a bola bateu na mão do Capixaba, e aí a bola do jogo foi o gol de cabeça do Camanducaia, que infelizmente, penso eu dessa forma, que o árbitro foi infeliz e anulou aquele gol, que era o gol do título do Santos. Como era maravilhoso ver o Giovani jogar bola. Como era maravilhoso ver o Giovani fazer gol. Correndo. O Giovani, ele lançava sem ver. Foi o caso daquele toque de calcanhar para o Marcelo Passos, naquele gol do Marcelo Passos. Um toque espetacular de calcanhar, que eu digo assim, é só o gênio que faz aquilo lá. E para mim, o Giovani era um gênio jogando futebol. Era um espetáculo jogando futebol. Como era maravilhoso ver o nosso camisa 10 dentro de campo. Que infelizmente foi punido por uma péssima arbitragem no Pacaembu. E, portanto, ele não pôde dizer e falar: eu fui campeão em 95, em 1995 com o Santos e jogando muita bola, muita bola. Giovani, que foi injustiçado pelo nosso saudoso Zagallo. Eu digo que o Giovani foi injustiçado na seleção brasileira. E, portanto, dizem que o Giovani não queria nem ver o Zagallo na frente, era o que a gente ouvia falar. E com toda a razão, porque naquele primeiro jogo da Copa do Mundo de 98, jogaram a culpa tudo em cima do Giovani naquele péssimo primeiro tempo que o Brasil fez. Aquele péssimo primeiro tempo ridículo que o Brasil fez na estreia da Copa do Mundo. E aí, no segundo tempo, como é de se esperar, você dá uma mexidinha daqui, uma mexidinha dali, e a outra seleção do outro lado era fraca, e acabou o Giovani ficando marcado naquela Copa do Mundo pelo Zagallo. Coisas do passado, coisa que já ficou para trás. Mas 1995 tiraram o título do Santos. Eu sempre digo que o Santos foi campeão dentro de campo e não levantou a taça, infelizmente. O Álvaro Barreal, que o Santos não anunciou aqui, mas o Cincinnati
dos Estados Unidos anunciou lá que o Santos contratou o Álvaro Barreal e, portanto, ele agora é jogador do Santos e já está confirmado para 2026. Pelo jeito, o Santos não falou o modo do pagamento, mas, pelo jeito, é na promissória mesmo, porque fala que tem um pagamento que já tem que ser feito aí até o final de janeiro. Então, significa que aquelas promissóriazinhas que você escreve lá e entrega, e aquelas coisas todas lá. Portanto, o Álvaro Barreal, jogador do Santos Futebol Clube. É o primeiro reforço do Santos. Primeiro reforço, porque estamos aí vivendo a novela Gabriel Barbosa, o Gabigol. E aí já começa a surgir algumas conversas que começam a deslizar de um lado, do outro, e aí você já vai ficando meio que... Você sabe como é que é as negociações do Santos. As negociações do Santos é aquela história. Falta equilíbrio, e quando falta equilíbrio, falta tudo. E aí, aquele que tiver um pouquinho mais de expertise acaba levando vantagem. Vamos ver, aguardar. Eu não quero nem ficar muito falando do Gabigol. Eu acredito que o Gabigol, sim, se ele viesse para o Santos, era o reforço que o Santos precisa, sim, para mudar seu patamar em 2026, ao lado do Neymar. Claro, acredito que se o Gabigol vier, a gente pode dizer, sim, que o Santos vai alcançar sonhos altos em 2026. Mas é meio complicado, é meio que difícil. Às vezes, ainda hoje, eu e o Nel, a gente se falando, e a verdade é uma só. O dinheiro do Santos está no bolso dos canelinhas de pardais que estão na Vila Belmiro. Aqueles jogadores que não estão ajudando o Santos em nada, está minguando o Santos, porque o Santos mesmo escolheu o que ele fez. Está enfiando o dinheiro dele no bolso daqueles jogadores que não rendem dentro de campo, jogadores que nem jogando está, que é o caso do nosso queridíssimo Bilal, que veio para o Santos e não sei o que veio fazer, parece que está passeando, porque até agora só jogou 30 minutos, ou não sei nem se deu 30 minutos, e ali já provou que não tem condições de jogar no Santos. O próprio outros jogadores ali que vieram no Santos com nome e também não estão jogando no Santos, mas todo mês está recebendo do Santos. Isso daí faz falta para o Santos poder pôr, de repente, um Gabigol no campo e, de repente, aí o Santos fica sem força para poder trazer esse tipo de jogador. Portanto, às vezes, a quantidade não é compatível com a qualidade. Talvez você traz 6, mas se você trazer 2, é melhor do que os 6. É o caso que está acontecendo agora no Santos. Eu acredito que se viesse o Gabigol no Santos, que é a peça, para mim, a peça central que falta no Santos, é o centroavante para pôr a bola para dentro. Agora, já começa a surgir umas conversas de lá, outras de cá, e eu sempre falo, onde há fumaça, há fogo. Então a gente tem que aguardar, vamos esperar, ver qual será a definição do Gabigol, essa novela Gabigol, com quem ele vai ficar no final, com o Santos ou com algum outro rival do Santos para disputar o Campeonato Brasileiro. A gente tem que aguardar. Eu já fiz um vídeo aqui que às vezes aquela história, você vai dormir sonhando com o Gabigol e vai acordar com um mentirinha, o Morelos com a camisa 9 do Santos em 2026. Eu vou duvidar? Não, eu não vou duvidar. Ele é do Santos, ele voltou, ele está de empréstimo, o treinador é outro, o treinador é um argentino, vai que de repente eu vou lá saber? Andou fazendo uns gols lá na Colômbia, lá no Atlético Nacional, e aí? E aí? Você vai falar o quê? De repente, no momento que ele estava jogando no Santos também, aquele time feio e ridículo, que não ganhava de ninguém, de repente você põe um jogador de mais qualidade no meio também, ele some, ele desaparece. Então vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer aí com o nosso Santos. E uma outra coisa que eu vi também, acho que foi no UOL, acho que foi do Mussetti, parece que o Vitória e o Ceará têm interesse em levar o JP Sherman. E seria interessante para o JP Sherman um empréstimo, deixando o Santos sair por um empréstimo, de repente jogar o Campeonato Brasileiro, que eu acredito que aí seria mais interessante para o Vitória, porque ele vai disputar a Série A, seria mais interessante que o Ceará, que vai disputar a Série B. Mas aí
Eu acredito que seria bom para o JP Sherman, seria bom para o Santos, porque a torcida pede, mas o treinador não põe. O treinador ele procura sempre mais os cascudos para poder jogar. Vamos ver agora em 2026 se o Vojvoda vai começar a olhar mais as categorias de base do Santos, porque é muito simples o treinador olhar e falar que o fulano, o ciclano da base, né, vai falando o nome, mas você não dá oportunidade. Então vamos aguardar para a gente ver aí o que vai o Vojvoda fazer em 2026. Mas a verdade é uma só: o Igor Vinícius terminou bem o Campeonato Brasileiro, certamente vai começar como titular, então talvez seria interessante o JP Sherman, de repente, ter aí uma temporada aí, provavelmente no Vitória, que seria bem legal para ele e para o Santos. Eu estava ouvindo hoje na estrada o Ricardo Martins, ele falando no canal do Ricardo Martins, que o Neymar vai fazer a astroscopia na segunda-feira. Na segunda-feira. E aí vai aquele processo ali de recuperação. Eu acredito na fala do Ricardo Martins, porque ele é bem informado ali no Santos. E aí vamos ver. 20 dias, um mês, para poder se recuperar. Mas já começa a surgir aquelas coisinhas para lá, para cá, Neymar lá, Neymar cá, Neymar vai. E aí a gente já fica assim, sabe? Torcida do Santos que padeceu, sofreu nesse 2025, me parece que ainda vai terminar um final de ano ainda, uma virada de ano, preocupado ainda com o que pode acontecer com o Santos pela frente. A torcida do Santos também não tem paz, é sofrendo direto, direto, direto. Quando não é dentro de campo, é fora de campo. Meu Deus do céu, que coisa, que coisa. Vamos ver, vamos aguardar aí para ver qual será esse Santos agora que vai começar a se projetar para 2026. Será que vai vir tantos reforços mesmo, como eu ouço falar por aí? Ou será que é melhor já começar a imaginar que vai ser mais ou menos esse Santos que está aí, talvez um, dois que vai chegar ali, porque eu sempre falo, não adianta sair contratando de baseada, não adianta, não adianta. Olha que o Santos tem ali uns 6, 8 jogadores ali, que se você juntar tudo, dá para você pagar 2 Gabigol e trazer, e de repente os 2 Gabigols fazer 50 gols na temporada para o Santos. Enquanto vai ficar aquele pacote de jogador ali que no final das contas é perigoso não fazer 5 gols na temporada inteira, todos eles juntos. É isso que eu sempre falo. Então tem que tomar cuidado. Contratação é uma coisa, contratar reforço é outra coisa. Para mim, o Gabigol é um reforço. Para mim, o Gabigol é um reforço. Agora, se não vier o Gabigol, eu não vou duvidar se o Mentirinha não será o camisa 9 do Santos, pelo menos no início da temporada. Eu não vou duvidar. Vamos aguardar para ver. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.